Bomba! STF espera por retaliação de Trump pela prisão de Bolsonaro. Exatamente isso, pessoal. A gente começa o vídeo nessa terça-feira com muita notícia de qualidade. O Trump já mandando um recado direto para o STF após prisão de Bolsonaro, pessoal. Exatamente isso. O Trump não vai aceitar o que está acontecendo com Jair Messias Bolsonaro. Além disso, pessoal, a gente vê aqui que o Bolsonaro ele foi preso porque ele foi filmado assistindo a manifestação e ainda por ter falado pelo vídeo, né, pelo FaceTime. E isso, a partir de agora, dependendo de como ele se comportar ainda, né, ele pode ser que seja até preso em uma unidade prisional. A gente sabe que hoje ele está na casa dele, né, está recluso na casa dele, em prisão domiciliar, mas pode evoluir até para uma cela em uma cadeia se ele não se comportar, por assim dizer. Além disso, agora a gente vai ter aqui uma notícia do Alan dos Santos falando sobre o vaza-toga, pessoal. Exatamente isso, documentos aí que mostraram que o ministro Alexandre de Moraes utilizou ilegalmente publicações nas redes sociais para manter presos manifestantes do 8 de janeiro. Então, tudo isso e muito mais. Já chega aí se inscrevendo no canal, habilitando o sininho e vamos começar justamente com o Alan dos Santos aqui. Vamos ouvir ele falar. E agora o Michael Schellenberg vem com uma outra bomba que eu vou ler aqui para vocês. Olha aí que maravilha. Moraes, servindo aos interesses de Lula, contornou a lei para criminalizar efetivamente a fala política. Seu excesso de perseguição aos manifestantes ajudou a legitimar a narrativa de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe coordenada, uma narrativa central no processo contínuo contra Bolsonaro no STF. Exclusivos arquivos do 8 de janeiro. Nossos arquivos vazados revelam que a Suprema Corte Federal do Brasil usou ilegalmente publicações, ou seja, postagens, em redes sociais para encarcerar, para prender manifestantes pró-Bolsonaro. No dia 8 de janeiro de 2023, centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro entraram em prédios do governo em Brasília, num episódio surpreendentemente semelhante ao do 6 de janeiro nos Estados Unidos. Muitos eram idosos ou doentes e não cometeram atos de violência. Ainda assim, todos foram rotulados como golpistas, terroristas e fascistas pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele botou a arroba do Lula ali, né? E pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que apagou a conta dele no Twitter. Agora, os arquivos do 8 de janeiro mostram que Alexandre de Moraes criou uma força-tarefa de inteligência secreta e ilegal que utilizou publicações em redes sociais para justificar a prisão de manifestantes não violentos, ou seja, pessoas que não cometeram crime algum. Moraes e sua força-tarefa operavam por meio de um grupo secreto no WhatsApp que criava relatórios de inteligência ilegais, mantinham os manifestantes detidos enquanto examinavam suas redes sociais, usavam falas online como base para prisões, muitas aspas ali, preventivas, né? Negavam acesso dos advogados às provas, utilizavam ilegalmente um banco de dados biométrico para identificar os manifestantes. Esses arquivos revelam que as acusações relacionadas ao 8 de janeiro foram politicamente motivadas e envolveram abusos de poder generalizados. A chefe de gabinete leal a Alexandre de Moraes, ela é chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, ela colocou assim, ó, ela reconheceu que a PGR havia recomendado a soltura, né, e depois ela falou assim, mas que Moraes não quer saber de soltá-los antes que possamos verificar suas redes sociais. E ela colocou risadinha, colocou risos. Vamos colocar todos eles na prisão. Tem noção disso? Aí, pessoal, então a gente vê aqui o legítimo gabinete do ódio aí para manter presas as pessoas inocentes, né, pessoal? Então a gente vê aqui o grau do que aconteceu em Brasília lá no 8 de janeiro. Pessoal, a gente traz aqui a notícia da CNN falando do porquê Bolsonaro foi preso, né? Vamos ouvir Edilene aqui. E Pedro Venceslau, eu destaco aqui a página número 23, porque no trecho em que o ministro Alexandre de Moraes cita o motivo dessa decisão, ele fala que o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se,
O próprio filho do réu, o senador Flávio Nantes Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada no perfil dele, na rede social Instagram, com a finalidade de omitir a transgressão legal. Se refere, portanto, à publicação do vídeo das manifestações de ontem em várias capitais pelo país, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele segue falando que não bastasse isso, o réu, Jair Messias Bolsonaro, realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com seu apoiador político e deputado federal Nicolas Ferreira, demonstrando o desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte, em razão do claro objetivo de endossar o tema de manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. A decisão foi expressa ao afirmar que, aí cita, portanto, um trecho, o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares implicará na revogação e decretação da prisão nos termos do artigo 312 do CPP, o Código de Processo Penal. Eu chamo a atenção para outro trecho aqui, quando ele fala, o Alexandre de Moraes, da instrumentalização das redes sociais a partir de diversas postagens coordenadas entre os investigados e seus apoiadores políticos, induzindo e instigando o chefe de Estado estrangeiro a tomar medida para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras, com flagrante atentado à soberania nacional. Era algo que já estava no radar dos bolsonaristas, havia essa preocupação, inclusive eu apurei que o Flávio Bolsonaro foi alertado sobre que poderia ocorrer algo nesse sentido a partir das publicações que Eduardo Bolsonaro fez não Eduardo Bolsonaro, mas aliados de Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, com imagens do próprio ex-presidente na sua residência em Brasília, usando uma camiseta de time de futebol com a tornozeleira eletrônica nos pés, acompanhando pelo celular e sendo filmado as manifestações acontecendo em mais de 20 cidades brasileiras. Como eu estava dizendo anteriormente, ainda não está muito claro, não estava pelo menos muito claro, os limites da movimentação política e da interlocução de Jair Bolsonaro com as redes sociais e com aliados. Na primeira manifestação de Alexandre de Moraes, ele já sinalizou que poderia ir por esse caminho. Depois que Jair Bolsonaro foi ao Congresso Nacional, participou de um ato ao lado de aliados, não respondeu a perguntas de jornalistas, mas foi filmado. Essas imagens foram replicadas em várias redes sociais simultaneamente de aliados. E o Alexandre de Moraes, naquela ocasião, já tinha feito um alerta. Tomou as primeiras medidas cautelares, ainda mais leves do que essa, determinou a tornozeleira eletrônica, mas já sinalizando que poderia escalar para uma situação, um degrau acima. Agora, há uma leitura de que, dependendo de como os aliados e o próprio Jair Bolsonaro se comportarem nas redes sociais, ou mesmo nos discursos, ou nas manifestações que podem acontecer daqui para frente, o próximo passo seria ele ir para uma prisão preventiva num local ainda a ser definido. Não há nada pré-estabelecido na situação de um ex-presidente da República. Fernando Collor de Mello ficou alguns dias numa penitenciária em Alagoas, depois foi transferido para a prisão domiciliar, onde cumpre pena. Ele vai cumprir toda a sua pena em prisão domiciliar. Já se estabelece, então, portanto, agora um debate sobre para onde iria Jair Bolsonaro caso haja uma antecipação de todo o processo e ele tenha que cumprir a pena preventiva, fica num regime fechado. Iria para um quartel do Exército, por exemplo, para uma cela da Polícia Federal, ou iria para algum outro presídio, onde ficaria, claro, numa cela especial. Tá aí, pessoal. Então, Bolsonaro preso em sua casa. E, pessoal, vem retaliação por aí, tá? O Donald Trump manda recado ao STF após a prisão de Bolsonaro, tá? E ele mandou o recado ao STF, né, após a prisão do Bolsonaro, e em nota ele diz que os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Pessoal, a gente sabe que agora o Moraes já é alvo da lei Magnitsky, né? Ele não pode nem ter conta em banco, cartão de crédito, nada disso mais. E a gente sabe também agora que hoje mesmo, na terça-feira, hoje, dia 5, haverá uma votação aí na primeira turma do STF para ver se mantém ou não a prisão domiciliar de Bolsonaro, tá? Então, a primeira turma é composta por Cristiano Zanin. Eu acho que Cristiano Zanin não vai ir contra os Estados Unidos, pessoal, com medo de ser sancionado. Carmen Lúcia, mesma coisa, ela já não estava morrendo de amores pelo Alexandre de Moraes, e quando Alexandre de Moraes foi sancionado, ela nem fez a menção a isso. Flávio Dino, que eu acho que dos ministros que tem aqui, seria o único que talvez fosse para o tudo ou nada, a favor de Alexandre de Moraes.
e Luiz Fux, que com certeza não iria nesse mesmo barco. Ou seja, eu acho que somente dos 5 ministros que tem na primeira turma, eu acho que somente teria o voto do próprio Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. Eu acho que Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux votariam contra a prisão de Bolsonaro, justamente por temerem a lei Magnitsky. Pessoal, me conta nos comentários o que você acha. Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações e a gente se vê muito em breve em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.